Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América, nesta segunda-feira, dia 5 de julho. Eu sou a Mayra de La Salette e nós continuamos a apresentar o nosso programa nestes nossos estúdios improvisados. Portanto, ainda não estamos de volta aos estúdios da Voz da América, estamos a transmitir o programa de segunda a sexta-feira nas nossas casas, naquilo que nós podemos, portanto, oferecer aos nossos espectadores. Hoje, dia 5 de julho, é um dia em que nós temos como principais títulos que em Angola manifestantes presos em Benguela estão em greve de fome. Também ainda sobre Angola, Angola e Namíbia, as autoridades alertam para a variante alfa do coronavírus que se está a propagar muito rapidamente. Moçambique, autoridades admitem retirar de licença a transportadora que esteve na origem de acidente mortal. Na África do Sul, o ex-presidente Zuma diz que não se vai apresentar ao tribunal. Ontem, aqui nos Estados Unidos, celebrou-se o 4 de julho, dia da independência do país. E como calhou num domingo, hoje é de facto feriado aqui, mas nós estamos a trabalhar. Hoje, dia 5 de julho, outro país celebra o seu dia da independência. Sabe qual é? Pois bem, eu vou ficar a aguardar para que me responda a esta pergunta. Que país celebra hoje também o dia da independência? Hoje, 5 de julho. Enquanto isso, enquanto vai pensando na resposta, eu vou aproveitar e fazer o que eu peço sempre aos nossos internautas. Eu vou partilhar, se a internet deixar, partilhar também o nosso programa para que mais pessoas possam ver o Washington Fora de Horas. E agradeço desde já a quem estiver a fazer o mesmo, a quem estiver a partilhar, para que os seus amigos. Peço desculpa aqui por este cruzamento, mas quando a câmara, o computador, o teleponto, tudo é a mesma máquina, isto é o que acontece por norma. Portanto, eu vou aqui então partilhar o nosso programa e agradecer desde já a quem estiver a partilhar também. Já temos pelo menos uma pessoa a assistir ao programa. Tenho a certeza que há mais gente, mas que ainda não comentou. Portanto, temos uma pessoa ou duas pessoas a comentar no programa. Eu vou já dar os meus bons dias, boas tardes ao Mário Carlos e ao Paulino Futila. E o Mário Carlos diz que jamais vão retirar a transportadora do mercado. Pois nós já vamos falar sobre esse assunto. Vamos então ao desenvolvimento das nossas notícias neste dia 5 de julho. Em Angola, 23 ativistas detidos na província de Benguela no passado sábado, dia 3, por alegado desacato à autoridade, observam uma greve de fome para exigir a presença do comandante da Polícia Nacional, que alegadamente mandou detê-los quando faziam uma manifestação contra as mortes na província. As divergências foram visíveis ainda antes das detenções, com o ativista Hermógenes Tanete, um dos encarcerados, a criticar a postura da Polícia Nacional. Hoje, enquanto se aguardava pelo parecer do Ministério Público, que poderia passar por julgamento sumário, o ativista Emerson Marcos explica que a greve de fome que os colegas observam visa forçar um diálogo com o comandante municipal da polícia. Em reação, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, Ernesto Chihuala, refere que a apreensão da viatura na base da agitação que levou às celas os 23 cidadãos resulta de uma transgressão rodoviária. As declarações do porta-voz, no entanto, não foram bem recebidas pelo deputado Adriano Sapinhala, secretário provincial da UNITA, que fez saber em declarações à Rádio Eclésia que o seu partido cedeu a viatura movido por uma causa justa. Nós vamos ter uma reportagem que explica melhor todo este enredo que se está a passar em Benguela. Portanto, continuem ligados a nós, poderão ouvir esta reportagem na nossa emissão da rádio ou acompanhar o nosso website www.voaportugues.com
e lá temos a reportagem com mais detalhes. Ainda em Angola, as autoridades sanitárias da província da Huila estão a desaconselhar a população local a viajar para a vizinha República da Namíbia devido à ameaça da variante Alfa da Covid-19. A Huila tem grandes ligações com a Namíbia através da província do Cunene, na fronteira sul de Angola. 2 casos da variante Alfa já foram diagnosticados e a rápida propagação da estirpe faz soar os alarmes das autoridades sanitárias locais. O porta-voz do Gabinete Provincial da Saúde da Huila, Júlio Madaleno, diz mesmo que os médicos são orientados a não transferirem doentes ao país vizinho. Pois, como sabem, muitas pessoas na província da Huila vão para a Namíbia para tratamento e há aqui esta orientação para que os doentes não sejam transferidos para a Namíbia devido à estirpe alfa. Com perto de 90 óbitos em mais de 1000 casos diagnosticados, a província da Huila está entre as mais afetadas pela Covid-19 em Angola. E ainda em Angola, o novo presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, eleito no sábado passado, dia 3, promete romper com a relação existente entre o seu partido e a Coligação Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral a Casa CE, e aderir à Frente Patriótica, aliança política integrada pela UNITA e o projeto político de Abel Chivucovuco, com vista a concorrer às eleições de 2022. Vieira Lopes afirmou que a Frente Ampla começou e é um movimento que visa combater o regime e é importante que se conte com o empenho até da sociedade civil. Vamos ter mais detalhes na nossa emissão de rádio e podem com certeza ler mais sobre este assunto no nosso website www.voaportugues.com. Antes de continuarmos com as notícias, vamos falar de Moçambique já a seguir, ver quem é que já cá está. E Leandro João diz: cá estamos. Saidal Metil diz que nunca vão retirar aquelas transportadoras de Moçambique. Portanto, é a notícia que nós vamos falar a seguir. Lino Tumulunguila está a falar-nos a partir de Angola. O Andeléu já respondeu à pergunta que eu coloquei logo de início: qual é o país que celebra hoje a independência, a sua independência, 46 anos independente? É sim, Cabo Verde, está correto. Vasco Gerão Paulo fala-nos de Angola, fala-nos da capital Luanda. Muito obrigada, Vasco Gerão. E Gema Cis, boa noite, voa. Eu digo sempre boa noite e hoje tenho alguém de facto que é de boa noite e é o Gema Cis que nos fala de Timor-Leste. Ailton Correia, bom dia, boa tarde a todos os internautas. Ele assiste este live da VOA a partir da cidade de Tubarão, em Santa Catarina, no sul do Brasil. O Ailton é um Washington foradense assíduo, ele é um dos mais antigos também, que nos assiste aqui sempre de segunda a sexta-feira. Vamos falar de Moçambique, vamos falar de Cabo Verde, vamos falar aqui dos Estados Unidos, do prédio em Miami que colapsou parcialmente no dia 24 e que agora foi totalmente demolido para que seja mais fácil às equipas de resgate encontrarem sobreviventes. Essa é a grande esperança, mas para que as buscas tenham a maior eficácia foi necessário demolir o prédio por completo. Mas nós já lá vamos. Vamos agora então continuar, vamos a Moçambique. As autoridades policiais e do setor do transporte em Moçambique ponderam retirar a licença aos transportes Nhankale, cujo autocarro esteve na origem do acidente rodoviário que causou a morte de 32 pessoas, ferimentos a outras 15, das quais 11 estão em estado grave. E isto aconteceu na noite de sábado, na Estrada Nacional número 1 em Tavira, posto administrativo de Maluana, no distrito da Manhissa, na província de Maputo.
Entretanto, hoje o Presidente da República visitou os 10 acidentados que se encontravam no departamento de ortopedia do Hospital Central de Maputo. O Comandante-Geral da Polícia da República, Bernardino Rafael, após visitar o local do acidente ontem, disse que o excesso de velocidade e o desrespeito pelas normas de trânsito estiveram na origem desta tragédia, que envolveu um autocarro da transportadora Nhancale e 2 caminhões. Rafael apresentou a hipótese de banir a transportadora, tendo em conta que esta não é a primeira vez que a mesma se envolve em sinistros de igual dimensão. Em 2017, a empresa foi sancionada pelas autoridades rodoviárias nacionais por ter estado na origem de um acidente que vitimou 12 pessoas na província de Inhambane. Também o ministro dos Transportes e Comunicações, Janfar Abdullahi, garantiu que em menos de 2 semanas serão revelados os resultados da investigação ao acidente e então será decidida ou não a suspensão da transportadora Nhancale. Na sequência do acidente que matou 32 pessoas, 10 pacientes estão internados no Hospital Central de Maputo, dos quais 8 do sexo masculino e 2 pessoas do sexo feminino, destacando-se uma criança de 2 anos de idade e a sua mãe. Portanto, nós vamos continuar a acompanhar o que se passa com esta transportadora, portanto, continuem a acompanhar connosco também. Todas as informações em www.voaportugues.com. E aqui nos Estados Unidos, o prédio de Miami, na cidade de Surfside, foi demolido depois de colapsar parcialmente. Parte de um prédio de condomínio a desmoronar no sul da Flórida foi demolida na noite de domingo, portanto ontem, dia 4 de julho. As equipas de demolição dispararam explosivos para derrubar a parte restante danificada do prédio desabado, um passo fundamental para retomar a busca pelas vítimas, uma vez que as equipas de busca vão possivelmente ter acesso a novas áreas por entre os escombros. De momento, o número de mortos é de 24, com 121 pessoas ainda desaparecidas. Ninguém foi encontrado vivo desde as primeiras horas da busca em 24 de junho. As equipas deveriam começar a limpar alguns dos novos destroços para que as equipas de resgate pudessem começar a entrar em partes da garagem subterrânea do prédio, onde elas têm esperança de poder encontrar pessoas ainda vivas, protegidas, portanto, na parte subterrânea onde se encontrava o estacionamento do prédio. Mais detalhes destas buscas e desta demolição, já sabe, www.voaportugues.com. Vamos ver quem é que se ligou a nós. Entretanto, temos José Ventura, fala-nos do Forte da Casa, e ele quer saber como está a situação em Cabo Delgado. Nós estamos a acompanhar de facto tudo o que se passa em Cabo Delgado. Continue connosco, veja notícias no nosso website www.voaportugues.com/Moçambique, portanto é Moçambique sem o C de cedilha. O Ailton diz que na cidade de Tubarão, no sul do Brasil, estão agora 13 graus e faz sol. Aqui também faz sol. Eu posso dizer qual é a temperatura neste momento, estão 27 graus. Eu não sei se tiveram a informação, mas nós, na semana passada, na quinta-feira, aqui a capital americana foi atingida por 2 tornados de grau bastante leve, comparando o que são os tornados que de facto atingem este país, mas algo raro na cidade de Washington são tornados, e na semana passada nós tivemos 2 na mesma noite. Hoje, esta hora, são agora 10 da manhã e estão 27 graus, as temperaturas vão subir até aos 31 graus, portanto nós vamos ter um dia quente aqui na capital americana. O Rodrigo Sebastião diz que a variante alfa Utanas aqui
é a variante de corrupção e injustiça misturado com fome, falta de saneamento básico, paludismo, febre tifoide e malária que está a nos matar. Por cá, o Covid é uma falsa. Eu acho que ele queria dizer uma farsa. Portanto, o Rodrigo Sebastião escreve este comentário em relação a Covid-19, à variante Alfa. A verdade é, Rodrigo Sebastião, que sim, há de facto muita malária, muitos casos de malária, há de facto muita fome e nós temos reportado sobre muitos casos de fome, especialmente no sul de Angola. Nós temos reportado sobre outro tipo de doenças que não a Covid, mas não nos podemos esquecer que a Covid não é uma farsa. A Covid de facto existe, é uma doença real que está a atingir o mundo e que infelizmente está a ser difícil combater. Não obstante, existem sim doenças em Angola e noutros países que estão a ter um efeito mais nefasto que a Covid-19. Contudo, isso não significa que a Covid-19 e as suas variantes não existam. Vamos continuar com as notícias, vamos falar da Guiné. O presidente da República da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, manifestou a sua disponibilidade para dialogar com o seu homólogo da Guiné-Conakry, Alpha Condé, mas alertou que não vai assinar um termo de compromisso para a reabertura das fronteiras entre os dois países, porque, segundo ele, a Guiné-Bissau não fechou as fronteiras com aquele país. E Embalo assegurou, e eu cito, quem as fechou, que as reabra. A Guiné-Bissau nunca fechará as fronteiras com a República Irmã da Guiné-Conakry e o Senegal. Fim de citação. Estas foram palavras do presidente Embalo em declarações aos jornalistas ontem no final da visita do presidente do Ghana e em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, Nana Akufo-Addo. O chefe de Estado guineense garantiu que o assunto que o opunha ao presidente Alpha Condé já pertence ao passado e que está disposto a dialogar com o seu homólogo da Guiné-Conakry. O presidente guineense e o seu homólogo ganês decidiram criar uma comissão mista entre os dois países para incentivarem a cooperação bilateral. E o primeiro-ministro de Cabo Verde celebra nesta segunda-feira o 46º aniversário da independência do país com os imigrantes aqui nos Estados Unidos, onde radica a maior comunidade no exterior. Ontem, Ulisses Correia e Silva participou no tradicional desfile da independência em New Bedford. Numa mensagem ao país, ele afirmou, e eu cito, celebrar a independência é momento de olhar para trás e ver aquilo que Cabo Verde conseguiu em condições extremamente difíceis. Fim de citação. Hoje o primeiro-ministro estará em Brockton, a cidade conhecida como sendo a mais cabo-verdiana fora do arquipélago. Portanto, Cabo Verde está em festa hoje, dia 5 de julho, um feliz dia da independência para todos os cabo-verdianos em toda a parte do mundo. Em São Tomé e Príncipe, o presidente da União Geral dos Trabalhadores, uma das sindicais centrais de São Tomé e Príncipe, disse discordar da proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo ao Parlamento. Costa Carlos disse que o reajuste põe em causa o direito adquirido por um segmento de trabalhadores. Ele acrescentou, e eu cito, que se advoga a luta contra a pobreza quando o Estado quer impingir a pobreza às pessoas. Fim de citação. A proposta está neste momento a ser analisada na Comissão Especializada dos Assuntos Económicos do Parlamento e tem sido alvo de muitos protestos e greves, como por exemplo dos magistrados do Ministério Público e dos trabalhadores da Assembleia Nacional. Aliás, há dias o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus reconheceu não ser um projeto pacífico, mas garantiu que o processo de revisão é irreversível por ter sido uma proposta de campanha. Antes de continuarmos com as nossas notícias, vale a pena ver quem é que se juntou a nós entretanto. Temos o Sebastião Domingos,
Simão, que nos fala sempre a partir de Lisboa, ou que nos tem falado a partir de Lisboa, e ele deseja paz ao mundo inteiro, basta de sangue, boa segunda-feira abençoada, bem-haja, e aqui vamos, diz Sebastião Domingos Simão. Cavanga Celestino Fernando está a assistir-nos diretamente da Lunda Norte, no Dundo, portanto, ou melhor, Dundo, cidade do Dundo, província da Lunda Norte. Muito obrigada, Cavanga Celestino Fernando. Eu espero que nos possa dizer como é que estão as coisas aí no Dundo. Seneta Wamakassa Musengue diz que Moçambique, além de retirar a licença transportadora, devia melhorar as estradas. Portanto, para Seneta Musengue não basta retirar a licença à transportadora que esteve na origem deste acidente que causou a morte a 32 pessoas, mas também melhorar o estado das estradas. Eu acho que este é um desejo de muitos automobilistas que viajam por estas estradas fora, tanto em Moçambique como em Angola, quiçá, eu só posso falar dos países que conheço, outros tantos países cujos nossos internautas nos assistem. Vítor Papi, ele fala-nos de Maputo, está atento às notícias. Muito obrigada, Vítor Papi. Augusto Ngunza Carrari Fonseca está a ver a partir da Gabela, no Kwanza Sul, em Angola. Davi Lopes, cenário muito triste aí na Manhiça, e esses acidentes são constantes naquele ponto nestes últimos dias, diz Davi Lopes. O Será fala, peço desculpa, porque o nome do Serafaliamissi Al-Wazir é um nome difícil, longo, mas eu disse-o. Ele pergunta qual é a transportadora e a transportadora é Nhankale. Tina Souza, muito obrigada, Tina, por se juntar a este Washington Fora de Horas. Eu tinha saudades suas. Muito obrigada. Ailton Correia diz que Cabo Verde, país que comemora 46 anos de independência, país considerado exemplo de democracia, transparência e boa governança na África, proclamou a independência no dia 5 de julho de 1975. Parabéns a todos de Cabo Verde, é a mensagem de Ailton Correia. Vou continuar a ler as notícias, portanto, que marcam este dia 5 de julho. Vamos até a África do Sul. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, não se entregou ontem às autoridades, como determinou o Tribunal Constitucional na passada terça-feira. Em conferência de imprensa, no seu bastião KwaZulu-Natal, o antigo chefe de Estado sul-africano disse, eu cito, não há necessidade de eu ir hoje para a prisão. Fim de citação. Zuma referiu-se ao facto do tribunal ter aceito o seu recurso entregue no sábado, que marcou uma nova audiência para o dia 12. Zuma afirmou, e eu cito, eles não podem aceitar os papéis e esperar que eu me apresente na prisão. Fim de citação. Zuma disse isto a centenas de apoiantes que desde sábado estão acampados perto da sua residência para impedir que o antigo presidente fosse preso. Entretanto, juristas alertam que a nova audiência não suspende a decisão do Tribunal Constitucional, que os especialistas em direito constitucional dizem ser histórica e não pode ser objeto de recurso. Lembrar que este caso de Zuma recebeu uma notificação para se apresentar, para ser preso, porque desrespeitou a ordem do tribunal. Portanto, o Zuma tem sido investigado em questões de corrupção, mas esta ordem de prisão está relacionada com o facto do presidente Zuma ter desrespeitado a autoridade judicial. E ele foi condenado a 15 meses de prisão na semana passada, mas, como veem, o ex-presidente da África do Sul diz não me apresento à prisão. Eles não podem simplesmente dizer para apresentar e esperar que isso aconteça, diz ele. Portanto, outra vez uma frase aqui interessante do Zuma é que ele diz que não há necessidade de ele ir para a prisão.
Nós vamos continuar a acompanhar este caso, com certeza, portanto continuem ligados a nós em www.voaportugues.com. Na República Democrática do Congo, pelo menos 13 civis morreram num ataque realizado no domingo à noite no nordeste do país pela milícia Cooperação para o Desenvolvimento do Congo, CODECO, anunciaram hoje fontes militares e civis. Jean Bosco Lalo, presidente da sociedade civil na província de Ituri, indicou que os atacantes, tinham se infiltrado na população, o que mostra que há pessoas que colaboram com os rebeldes. Uma informação também confirmada à EFE pelo porta-voz do Exército Regional, Jules Ngongo. A província do Kivu Norte e Ituri, as províncias do Kivu Norte e Ituri, atingidas durante anos por um conflito alimentado por milícias rebeldes e ataques de soldados regulares do exército, têm estado sitiadas e sob administração militar desde 6 de maio, em resposta à crescente violência. Vamos agora aos nossos anúncios do dia. Lembrar que esta semana temos Angola Saúde em Foco, temos saúde para discutir. Pode se inscrever para participar em direto, pode enviar o seu nome e número para o WhatsApp da VOA, é +1 202 251 9466, ou para os números locais, +244 932 348 698 ou +244 993 255 911. Eu vou já copiar aqui esta informação e colar, porque eu sei que com certeza disse tudo muito rápido e não houve tempo para apontarem os números. Portanto, aqui estão os números de WhatsApp e os números locais para os quais se pode inscrever. Inscreva-se, traga as suas preocupações, as suas dúvidas. Nós temos especialistas todas as semanas que nos respondem a essas questões. E vale a pena rever o programa da semana passada, caso tenha visto. Caso não tenha visto, vale a pena ver com certeza o nosso programa da semana passada, de sexta-feira, que foi com a doutora Eurídice Xongolola, e nós falamos sobre planeamento familiar, sobre ter filhos, não ter filhos, quando, porquê, quantos. Planeamento familiar é um indicador económico, e como tal é preciso ter atenção à forma como gerimos as nossas famílias no sentido de número e dos cuidados que podem ser tidos, e também naturalmente a saúde da mulher que está aqui em causa. Portanto, eu partilho também o link do programa da semana passada e convido a todos a assistir. No website da VOA, o conteúdo que está a chamar mais atenção naturalmente é este acidente que aconteceu na Manhissa, que causou a morte de todas estas pessoas, dezenas de pessoas que morreram durante o fim de semana devido a este acidente na Manhissa. No Twitter, se são pessoas de Twitter e se gostam de pop music e hip hop, portanto este trending é com certeza para si. No Twitter, a atuação de Megan Thee Stallion nos prémios BET, que aconteceu na semana passada, mas ainda faz parte das conversações mais populares, as conversas mais populares que estão a acontecer no Twitter ainda hoje. A atuação aconteceu a 27 de junho, mas continua a ser assunto. Megan Thee Stallion roubou a festa quando atuou durante o evento, e tanto a mídia quanto os fãs ficaram em êxtase com o que aconteceu na noite dos prémios, que homenagearam a mulher negra nos Estados Unidos. Aliás, a Passadeira Vermelha deste fim de semana teve um segmento sobre o assunto que eu aproveito e partilho aqui, e poderão ouvir Jennifer Hudson a falar sobre esta homenagem. Poderão ouvir também a cantora e compositora Her. Portanto, por favor, quando nós terminarmos, que já falta pouco para o fim do nosso programa, convido-os a tal. Outro anúncio:
Sabem que já podem receber via WhatsApp da VOA os bastidores do desporto, correto? A rubrica é assinada por João Santa Rita, vai por trás da cortina desportiva e conta outras histórias para além das modalidades em campo. Para receber os bastidores do desporto semanalmente, envie uma mensagem para o WhatsApp da VOA, mais 202-251-9466, escreva desporto. E eu sei que esta é uma informação que eu tenho que colar aqui com certeza nos nossos comentários para poderem, então, quando o programa terminar, enviar estas mensagens todas para nós, para o nosso WhatsApp. Quiserem receber notícias diariamente, podem fazê-lo. Se quiserem só receber o desporto, podem fazê-lo também. E se quiserem participar no programa Angola Saúde em Foco, falar dos problemas de saúde, por favor, podem se inscrever também pelo WhatsApp da VOA. Mais 202-251-9466. Já está marcado nos comentários. Muito obrigada pela vossa companhia. Eu posso ter passado aqui alguém que eu não tenha lido a mensagem. Silas de Sousa Silveira, que nos fala do povoado de Piaus, isto é, no município da Graça Aranha, Maranhão, no Brasil, que nos ouve desde os anos 80, época do Serviço Português para o Brasil. E é uma grande honra ter pessoas como Silas de Sousa Silveira a assistir o nosso programa. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia, continuação de uma semana fantástica, cheia de boas energias, cheia de boa saúde. Continuem ligados a nós, www.voaportugues.com.